A gente separou esse artigo sobre o bem-estar de porquinho da Índia, que associa as práticas de manejo, a interação humana e o comportamento animal. A gente vai apresentar, eu vou começar apresentando, sou o Gabriel, né? Gabriel Leonardo, vou começar a apresentar, vou falar sobre a introdução e o objetivo a justificativa, né, e o objetivo geral. A Agnes vai falar um pouco sobre os métodos e materiais como foram feitos. O Lucas vai falar sobre os dados que eles obtiveram. E a Maria Eduarda vai falar sobre a conclusão que os autores tiveram a partir desses dados. Tá, então eu vou começar primeiro falando sobre um pouco dos índias, né? Que eles são herbívoros, estritos, e eles precisam, né, de um feno de alta qualidade constantemente o dia todo, que serve para mastigar o dente, para gastar. E ele é um animal bem sociável, precisa de companheiros para a vida social dele, né? Então, vendo isso, os autores tiveram dois questionamentos, né, para fazer esse trabalho, que era a falta de dados sobre esse comportamento dos porquinhos da Índia registrados, porque havia muitas informações limitadas sobre as necessidades dos porquinhos da Índia e se eles estavam sendo atendidas. Embora alguns estudos tivessem focado na ligação entre o manejo e as doenças, mas quase nenhum havia investigado a associação entre as práticas que eles tiveram e o comportamento deles. E também o falta de dados sobre a interação que ele tem com o humano e o animal. Então, nenhum estudo havia falado, né, sobre a influência da relação humano-animal e o tipo de interação no comportamento de porquinho da Índia. Até mesmo para achar esse trabalho sobre porquinho da Índia foi bem difícil, porque era em russo, e eu não sabia do que se tratava, e o outro era sobre nutrição somente, e era pago para acessar. Então, foi bem meio complicado também. E o objetivo geral que foi desse estudo foi como ter um objetivo explorar as práticas atuais de manejo e comportamento e estado de saúde dos porquinhos em lares de língua alemã, que foi feito especialmente em lares de língua alemã, bem como a relação humano-animal para obter uma visão mais profunda sobre o bem-estar de porquinhos da Índia de estimação. Houve uma investigação de associação entre condições de manejo, relação humano-animal e os comportamentos dos porquinhos da Índia. E os achados destinados-se a contribuir para o desenvolvimento e treinamento de protocolos de avaliação de bem-estar, melhorar as diretrizes de manejo e promover o conhecimento para apoiar consultas de comportamento e prática de cuidado. Então é isso. Então agora deixo o Agnes para falar sobre os métodos e materiais. Oi, eu sou a Agnes, eu vou falar sobre os métodos e materiais, né? O plano do projeto e o questionário foram submetidos ao Comitê de Ética da Universidade de Medicina de Viena. O comitê confirmou que não era necessária uma votação ética para esse tipo de estudo. Seguindo as diretrizes de boas práticas científicas e a legislação nacional austríaca, no início do questionário, os cuidadores participantes receberam informações detalhadas da sessão de consentimento informado. Eles foram informados sobre os regulamentos de proteção de dados e que o estudo visava fornecer uma visão geral do manejo de porquinho da Índia, e que seu comportamento e a relação humano-porquinho da Índia, bem como investigar possíveis conexões entre esses aspectos, foi enfatizado que todas as respostas seriam analisadas anonimamente, e que eles poderiam interromper sua participação a qualquer momento. As partes dos questionários que foram adequadas de estudos anteriores, que avaliavam o manejo, saúde, comportamento e a relação animal-humano, em furões e chinchilas. Só que eles, para fazer esse questionário de porquinho da Índia, eles foram mais específicos para o porquinho da Índia, né, visando comportamentos que eles já tinham informações. Aí foram desenvolvidas com base em extensa pesquisa bibliográfica, nossas questões de pesquisas e discussões entre especialistas em manejo animal, comportamento, bem-estar, e a relação humano-animal e a medicina de animal para a companhia. E para garantir clareza e completude, 5 cuidadores de porquinho da Índia pré-testaram o questionamento. Isso ajudou a identificar os elementos incertos ou ausentes como problemas potenciais com a programação de pesquisa. Com base em seus comentários ambíguos, foram reformulados e aspectos ausentes foram incorporados. O questionário compreendia as seguintes secções principais relevantes para o estudo: as informações gerais sobre o animal foco, né? O sexo, se o animal é castrado, a idade atual, a raça e a origem, né? O manejo do animal,
que é o tipo de alojamento, a acomodação, como que é a área de vida, se o porquinho da Índia fica 24 horas brincando, ou se ele dorme, em que momento ele dorme, onde ele dorme, como que você forra o piso, se é com graminha, se é com feno, se é com serragem. Também pediram para acrescentar mobílias, coisas de interação com o animal, né? E a secção do manejo do questionário incluía perguntas sobre vários aspectos, né, do ambiente da vida do porquinho da Índia. Os curadores participantes foram questionados sobre o número de animais vivendo junto, do tamanho do grupo de animais e se era um alojamento isolado também. Tinha essas perguntas. A alimentação, com que frequência era fornecido vários diferentes alimentos, se eram fornecidos petiscos ou suplementos, tipo vitamina C, que o porquinho da Índia precisa muito. O estado de saúde e medidas de cuidado de saúde, né? O estado de saúde atual, se está doente, se está saudável, com que frequência vai ao veterinário, com que frequência tem que ter cuidado com ele, por exemplo, passar protetor solar, às vezes um porquinho adora tomar sol. Controle de orelhas, de dente, região anal, escovação, limpeza de ambiente nasal. E o comportamento do porquinho da Índia, né? Com frequência de observação de comportamento específico do animal. Com a escala de nunca e várias vezes ao dia. Por exemplo, várias vezes o comportamento de marcação, bater os dentes, esconder-se durante a atuação, frequência de observação de comportamentos sociais relacionados, realizados pelo animal, e direcionado ao animal foco no último mês. Por exemplo, perseguir coespecíficos, descansar junto com coespecíficos ou borrifar urina em coespecíficos. Também tem a interação humano-animal, né? O tempo diário gasto, engajando-se com o animal, brincando, alimentando na mão, acariciando, treinando, às vezes só observando. Frequência de várias interações humano-animal. E a demografia, né? O gênero, idade, ocupação do cuidador, país de residência e número de pessoas, incluindo crianças na casa. O questionário foi criado usando uma plataforma online, né? SurveyMonkey. Ele esteve acessível através de um link permanentemente no final de julho de 2020, até o final de setembro de 2020. Apenas os cuidadores principais dos porquinhos ainda participaram da pesquisa. A elegibilidade exigia que os participantes possuíssem atualmente pelo menos um porquinho da Índia, né, obviamente, e o cuidador principal foi definido como o indivíduo mais envolvido no cuidado do porquinho da Índia, incluindo alimentação e passando o maior tempo com o animal. Se essa pessoa fosse menor de idade, um adulto, é obrigatório preencher um questionário junto com ela. Os cuidadores participantes só podiam prosseguir para o questionário após fornecer o consentimento informado e para participar do estudo concordar com seus termos. Agora vamos falar um pouco sobre os dados obtidos. Eu sou o Lucas Gabriel. As estatísticas, elas foram passadas por cálculos mínimos, médios, desvio padrões, medianas, frequências e porcentagens com base nas perguntas completadas. Devido ao tamanho flutuante da amostra, o tamanho válido da amostra foi relatado a PCA, que foi usada para resumir a frequência de fornecimento de vários enriquecimentos e medidas de cuidado de saúde, comportamentos dos porquinhos da Índia, sociais e comportamentos nas áreas de vida principalmente e durante a circulação, e interesse humano-animal em um número menor de componentes. A adequação dos dados para PCA foi confirmada usando a média Kaizen-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. A rotação máxima, Varimax, foi aplicada para ajustar a simplificar a interpretação. Para que os itens fossem incluídos nos respectivos componentes, suas cargas de componentes tinham que atingir 0,4 ou exceder 0,4. Se um item carregasse em mais de um componente, ele precisava de uma carga superior a 0,6 no componente em que seria incluído, enquanto as cargas no outro componente tinham que ser menor que 0,4. Foram rodados novamente no PCA, após excluir variáveis com carga abaixo de 0,4, bem como variáveis que carregavam em mais componentes. Caso não carregasse mais alto que 0,6, enquanto carregava mais baixo que 0,4 em outros, decidimos o número de componentes finais para a respectiva PCA com base nos critérios de Kaiser e na expansão do gráfico e interpreticidade do componente. Para os rótulos do componente, considerados o conteúdo semântico dos itens, se apenas 2 itens fossem concluídos, rotulamos os componentes com o nome deles para permitir que a comparação dos componentes para as escalas originais dos itens incluídos. Calculamos scores menores. Aproximadamente metade dos animais foco eram fêmeas intactas.
enquanto 2% eram fêmeas castradas e 34,9% eram machos castrados e 9,3% eram machos intactos. Assim, 79,15% dos machos e apenas 3,58% das fêmeas eram castrados. Os estados de castração eram desconhecidos para 7 fêmeas e 1 macho. As raças mais comuns foram as de pelo liso e albicínio. Os porquinhos da Índia tinham entre 1 mês a 10 anos de idade, com uma média de 3,1 para 1,9 anos. Eles viviam sob o cuidado de cuidadores entre 1 mês e 10 anos. Os porquinhos da Índia foram mais frequentemente adquiridos de pessoas físicas, seguidos sendo 26,9%, seguido por criadores, que foi 25,9%, organizações de proteção animal foi 17,4%, pet shop foi 13,6% e abrigos foi 7,3%. Apenas 3,7% dos porquinhos das Índias foram criados pelos próprios cuidadores. Em relação ao manejo, detalhes sobre a composição social puderam ser obtidos de 918 participantes. A composição de grupos mais comuns era um harém, de 46,7%, seguida por pares de sexo misto, sendo 11%, grupo maior de sexo misto, 10%, sendo 2 machos e um total de 5 animais, e grupo só de fêmeas, apenas 4,2%. Em relação aos dados de ambiente, a diversificação foi avaliada em uma escala de 15 pontos, com 1 sendo nunca e 15 constantemente. O acesso a essa oportunidade foi oferecida com menos frequência em porquinhos da Índia alojados em áreas de pisos cercados maiores, com um score médio de 4,53. Os porquinhos da Índia em recintos autoconstruídos seguiam de perto com um score médio de 4,88. E o que sugere circulação observada várias vezes por mês em pelo menos 50% dos animais. Porquinhos da Índia alojados em ar livre tiveram a segunda maior frequência de circulação, com um score médio de 8,53, correspondendo a aproximadamente mais de 5 vezes por semana, e pelo menos 50% dos animais podiam circular uma vez por dia. Para porquinhos da Índia de alojamento livre no apartamento, a circulação constante foi refletida por um score de 15. Diferentes tipos de pisos foram frequentemente combinados. Marvalhas, aparas, granulados de madeira, sendo 72%, e palha, sendo 15%. Substrato de coco, sendo 8%, e cânhamo, sendo 7%. Feno, 4%, e casca, sendo 4,5%. Foram usados com mais frequências como substrato. Uma análise dos componentes principais foi conduzida para agrupar itens de enriquecimento em componentes, explicando 47% da variação total dos componentes emergiam da análise. O primeiro componente compreendeu os 4 itens de bola de feno, graveto de madeira, árvore de alimentação e galhos secos, e foi, portanto, rotulado como enriquecimento alimentar. Em relação à interação humano-animal, o tempo relatado gasto engajando-se com o animal variou de 0 a 10 horas por dia. Aproximadamente metade dos participantes gastavam meia hora por dia engajando com animais, foco, seguindo por 22% que relatavam 1 hora por dia e 8,7% gastavam 1 hora e meia diariamente. Em relação às interação e atividade humano-animal, conversada na atividade mais frequente relatada, seguida por alimentar com a mão. Um PCA foi realizado para resumir a interação humano-animal em 3 componentes, que juntos representavam um total de 59% da variável. O primeiro componente compreendeu os 4 itens de treinamento, clicker, truque, agilidade, e foi, portanto, rotulado como frequência de treinamento. O segundo e terceiro componentes compreenderam dos itens e foram rotulados o nome deles: frequência de carregar no colo e acariciar, e frequência de conversar e alimentar com a mão. Em relação ao comportamento social, o comportamento como comer simultaneamente e pacificamente ao lado do específico, o jeito de deitar no colo ou sentar, foram relatados frequentemente por 97% e 40% dos cuidadores várias vezes ao dia. Descansar sozinho foi relatado várias vezes ao dia para aproximadamente metade dos porquinhos da Índia. Vamos continuar.
Seguindo um PCA, os comportamentos exibidos no contexto social foram resumidos em 3 componentes, explicando 46% da variância total. O primeiro componente comprometeu 5 itens: caçar coespecíficos, ser caçado, morder coespecíficos, ser mordido e lutar com coespecíficos. E foi rotulado como frequência de comportamentos agnósticos. O segundo componente, rotulado como frequência de comportamento afiliativos, compreendeu descansar com coespecífico, contato naso-nasal e cheirar ano genital. Brincar com específicos e dormir com coespecíficos na mesma cama, /tubo, e comer simultaneamente e passivamente ao lado do coespecífico. O terceiro componente inclui os 4 itens de roubar comida do coespecífico, ter comida roubada do animal foco por coespecíficos, bem como bloquear coespecíficos da comida ou ser bloqueado por eles. Foi, portanto, rotulado como frequência de competição por comida. Os comportamentos sociais relatados pelos porco indígenas não mostram diferenças significativas entre os tipos de alojamento. A associação do comportamento social com manejo, interação humano-animal e características do animal foco apresenta os resultados dos modelos de regressão para a frequência do comportamento afiliativo, bem como a ocorrência comportamental agnóstico e competição por comida. Enquanto os modelos comportamentais afiliativos e ocorrência de competição por comida foram significativos, o modelo para comportamento agnóstico mostrou apenas uma tendência. Participantes que forneceram enriquecimento alimentar mais frequente e se engajaram em atividades como carregar, acariciar o animal foco, mais frequentemente relataram uma maior frequência de comportamento afiliativo. Além disso, frequências mais altas de comportamento afiliativo foram relatadas em um porquinho da Índia machos. Por outro lado, um aumento do tamanho de grupos nas últimas semanas foi associado a uma menor frequência de comportamento afiliativo. Houve uma tendência sugerindo que o comportamento afiliativo era mais frequente em animais foco mais jovens, enquanto os participantes forneciam mais cabanas, cavernas ou refúgios permanentemente acessíveis, passavam mais tempo diário engajando os animais foco, e conversavam e alimentavam seus animais focos com a mão com mais frequência. A associação de comportamento geral na área da vida principal com manejo e interação humano-animal e característica animal foco, os resultados do modelo e regressão para a frequência de voltar para o recinto e se esconder durante a escolação, e a frequência de brincar, locomotora e usar enriquecimento, a ocorrência de comportamento, marcação e ruídos dentários e a ocorrência de correr de um lado para o outro e roer grandes são mostrados na tabela, são todos modelos significativos. A frequência de brincadeiras locomotoras e uso de enriquecimento foi significativa maior quando havia enriquecimento alimentar mais frequente. Conversar e alimentar com a mão, treinamento e verificação de saúde foram relatados. Além disso, brincadeiras locomotoras e uso de enriquecimento foi relatado significativamente mais frequente para animais mais jovens. Houve também uma tendência indicando que a brincadeira locomotora e o uso de enriquecimento jovens foi observada mais frequentemente quando os cuidadores participantes afirmaram que passavam mais tempo por dia engajando-se com os animais de foco. A ocorrência de comportamento de marcação e ruídos dentários foi mais provavelmente relatada por cuidadores participantes que não forneciam treinamento ou maior frequência de conversa e alimentação com a mão. Além disso, houve uma tendência para aumento da probabilidade de comportamento de marcação e ruídos dentários nos casos em que os participantes tratavam passar, no geral, mais tempo por dia engajando-se com o animal foco. Atos de correr de um lado para o outro e roer grades foram significativamente mais prováveis no caso de maior frequência de carregar e acariciar, bem como treinamentos. Adicionalmente, a probabilidade desse comportamento tendeu a ser maior em animais alojados individualmente, sem coespecíficos do mesmo recinto. Oi, eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre a interpretação dos dados agora. Bom, começando com a visão geral do bem-estar animal e manejo, a percepção geral deles foi que a maioria dos cuidadores de língua alemã, eles pareciam bem informados e atentos ao bem-estar dos animais. Isso se reflete no uso de recintos espaçosos e autoconstruídos, dietas equilibradas e fornecimento de enriquecimento. Em relação ao espaço do alojamento, as acomodações fornecidas excedem significativamente os requisitos mínimos legais,
com recintos autoconstruídos seja a escolha mais popular. Foi de 42,8% essa escolha. Em relação à dieta, a grande maioria dos animais, 90,3%, tinha acesso constante a feno e outros alimentos, né? Já os alimentos prejudiciais, como pão e concentrados com grãos, eram evitados pela maioria dos cuidadores. As principais preocupações de bem-estar identificadas. Então, no alojamento individual, apesar da natureza social da espécie, 7,5% dos animais ainda eram mantidos sozinhos. Os autores identificam isso como uma prática prejudicial que deve ser evitada. Os cuidados veterinários. Existe uma dependência de cuidados reativos. Então, 82,2% dos cuidadores só levam o animal ao veterinário quando percebem um problema de saúde, em vez de fazer check-ups anuais. Isso é preocupante, por conta que 15,2% dos animais estavam doentes no momento da pesquisa e a espécie é conhecida por esconder doenças. Em relação à interpretação dos comportamentos dos animais. Então, aqui teve comportamentos positivos, como popcorn, saltos de brincadeira, e o uso de enriquecimento foram comuns, indicando que muitos animais apresentavam sinais de bem-estar positivo. Comportamentos agonísticos, então conflito, né? Comportamentos de conflito severos, como mordida, briga, foram muito raros, sugerindo que a maioria dos grupos era socialmente estável. Comportamento repetitivo, tipo roer grátis, comportamento de correr de um lado para o outro, foi raro no geral, mas foi significativamente mais provável de ocorrer em animais mantidos em gaiolas, e os autores interpretam isso como um possível sinal de frustração pela restrição do movimento ou falta de espaço, então gerando ali um estresse, né? Outro comportamento repetitivo foi em relação ao alojamento individual. Então, a probabilidade de correr de um lado para o outro e roer grades também tendeu a ser maior em animais alojados individualmente, sugerindo privação social ou tédio. E um comportamento de retraimento, então de se esconder, de forma contra-intuitiva, o comportamento de voltar ao recinto e se esconder foi mais frequente em animais com grandes espaços, então alojamento livre no apartamento, recinto externo, por exemplo, e em gaiolas, em comparação com recintos autoconstruídos. Então, a interpretação dos dados, né, de comportamento, foi que os autores sugerem que espaços grandes e abertos podem carecer de esconderijos estruturados suficiente, fazendo com que o animal se sinta inseguro. No caso das gaiolas, pode ser o medo ou a sobrecarga sensorial ao sair para o espaço maior. Interpretação da relação humano-animal, adesão pioneira, que foi o principal de estudo, a associação positiva principal. Então, interações humano-animais mais frequentes e positivas, como conversar, alimentar com a mão, treinar, brincar, enfim, foram significativamente associadas a mais comportamentos positivos nos animais, como brincadeiras, que é o salto, né, aquele salto que eu falei, que é o popcorn, e comportamentos afiliativos, então, comportamentos sociais. Enriquecimento alimentar, fornecer enriquecimento ambiental, como enriquecimento alimentar, como bolas de feno, galhos, estava ligado a mais comportamentos afiliativos e mais brincadeiras também. Também tendeu a diminuir a probabilidade de comportamentos agonísticos, que é o conflito. Em relação ao treinamento, o treinamento foi associado a mais brincadeiras, então foi algo positivo, mas também a mais ruídos dentários e roer-grátis. Os autores interpretam que isso pode ser um comportamento de deslocamento ou frustração relacionado à antecipação da recompensa alimentar usada no treinamento. E a interpretação complexa, carregar e acariciar, o animal foi associado a mais comportamentos afiliativos entre os porquinhos da Índia. Então, no entanto, também foi associado a uma maior probabilidade de correr de um lado para o outro e roer grátis. Então, a discussão da relação humano-animal é que os autores observam que acariciar pode ser estressor para porquinhos da Índia, e essa associação precisa de mais estudos para entender se é um sinal de estresse, busca por atenção ou antecipação por comida. E a interpretação do ambiente social, então, estabilidade do grupo. A estabilidade social é crucial. Então, a frequência de comportamentos afiliativos foi menor em grupos que tiveram um aumento recente, a adição de novos animais nas últimas 8 semanas. Tamanho do grupo, surpreendentemente, animais em grupos menores, então, com menos animais no recinto, mostraram mais brincadeiras locomotoras e uso de enriquecimento. Os autores sugerem que isso pode ser devido a maior competição por recursos ou estresse em grupos menores, ou que grupos maiores podem ser superlotados. Esconderijos. Então, fornecer um número maior de esconderijos, então tocas, cavernas, buraquinhos, tendeu a se associar a mais comportamentos afiliativos, provavelmente por permitir que os animais evitem conflitos e reduzam o estresse. Em relação à conclusão dos autores, então, a conclusão dos autores foi a seguinte: nosso estudo fornece uma visão extensa sobre o bem-estar dos porquinhos da Índia em área de língua alemã, incluindo práticas de manejo, interação humano-animal e comportamento animal que podem refletir bem-estar bom ou prejudicado. Em resumo, a maioria dos cuidadores participantes parece bem informada sobre aspectos relevantes para o bem-estar dos porquinhos da Índia. No entanto, ainda há espaço para melhorias, já que 7,5% dos porquinhos da Índia ainda eram alojados individualmente. Curiosamente, uma porcentagem considerável de participantes relatou nunca fornecer exercício adicional. Esclarecimentos adicionais serão necessários para saber se esses participantes consideravam o tamanho do recinto de seus porquinhos da Índia o suficiente. Um achado interessante sobre as interações humano-animal foi que alguns cuidadores acariciavam os porquinhos da Índia frequentemente.
embora tenha sido sugerido que tais animais não gostam de carinho. Como as reações dos animais durante ou após as sessões de carinho não foram examinadas, mas o carregamento e carinho mais frequente se relacionam a comportamento afiliativo mais frequente e ao aumento de probabilidade de observação de correr de um lado para o outro e roer grades. Investigações adicionais seriam necessárias. Como muitos participantes só levam seu animal foco ao veterinário quando necessário, e mais de um sexto dos animais foco estava doente no momento da pesquisa, a educação do proprietário para encorajar check-ups anuais seria necessária. Comportamentos afiliativos e de brincadeira parecem ser também indicadores úteis de bem-estar em porquinho da Índia, porque foram observados mais frequentemente em casos com mais enriquecimento alimentar e interações humano-animal positivas mais frequentes. Para correr de um lado para o outro grades, que foram raramente relatados, a interpretação desses comportamentos como comportamentos repetitivos e, portanto, um indicador de bem-estar prejudicado não é direta. Em alguns animais, pode ser antes um meio de buscar atenção ou uma forma de comportamento de deslocamento enquanto esperam por comida. No geral, nossos achados promovem o entendimento das condições de alojamento e do comportamento de porquinhos da Índia mantidos como animal de estimação. Estudos futuros, incluindo observações de animais, são garantidos para confirmar nossos achados e investigar as novas questões que surgiram. Então, professor, aqui vai a nossa visão crítica sobre esse artigo. Como nosso tempo está curto, vou falar só eu, mas a gente discutiu que, como eu disse, é um artigo bem difícil, um tema, no caso, bem difícil, porque tem pouco estudo sobre isso, então foi difícil achar. E esse que a gente achou, que é esse que a gente acabou de apresentar, não foi estudo direto, foi um estudo através de questionário, mesmo que seja um questionário bem validado e bem contemplado, com bastante coisa, bastante pergunta. É um questionário ainda assim, não foi trabalhado diretamente, então foi um problema que vimos, porém é um trabalho que é muito útil e pode ser muito usual para futuros trabalhos, para entender alguém que quer criar, alguém que quer entender mais sobre perguntas também, porque é um artigo bem didático, que mostra os dados, mostra tudo certinho. Então, assim, uns pontos positivos é que é um bom artigo, que fala sobre praticamente tudo, sobre todos os problemas, todas as causas, tudo que deve se ter um pouquinho da Índia, mas também é um artigo que é questionário, né? Então, acho que esse é o problema maior, que é ser questionário, não ter tido ali diretamente esse contato com os animais. Então, esse foi o trabalho da nossa equipe, e é isso.